Ô, Lucas, falando sobre a parte aqui da psicologia, sobre a ansiedade. Existe a ansiedade que ela te leva para algo bom, né? E existe a ansiedade que ela pode te comprometer aí. Explica um pouco pra gente poder entender do lado da ciência. É importante a gente entender e deixar bem claro, né, pro pessoal que está nos assistindo também, é que nós encaramos a ansiedade de forma resumida, vamos tentar resumir, de duas formas. Tem a ansiedade normal, todo mundo passa, né? Você chega alguém e fala assim, ó, vou te dar um presente, aí a pessoa fica com aquela ansiedade, com aquela expectativa. Eu, por exemplo, vou me casar, então gera essa expectativa, essa ansiedade. Tá ansioso? Tô ansioso. Confesso que esse mês de setembro agora, a ansiedade bateu um pouco mais forte. Eu separei um material aqui, então eu vou lendo e a gente vai, Sim, né, ok. a gente vai explicando. Mas além da ansiedade normal, além da ansiedade que é normal do ser humano, que tem um limite, que tem um controle, a gente pode até ficar ansioso, mas o período, né, a duração dessa ansiedade é um período mais curto. Tem, né, em contrapartida ali, uma ansiedade patológica, que é o que muitas vezes as pessoas elas não compreendem, não conseguem ter esse entendimento. Eu vou falar bem rapidinho. A questão... Qualquer coisa, eu acho que é até interessante você gastar um tempo nesse tema pra gente começar aqui a abordar, até para quem tá em casa começar a receber melhor a situação do lado da ciência, né? Então pode ficar à vontade aí para falar, porque aí depois a gente começa a fazendo, levando aqui, um vai para dentro da Bíblia, o outro vai para dentro da ciência, para o pessoal poder acompanhar tudo isso. Não, perfeito. Vamos lá. Em relação à questão da ansiedade, é importante entender, como eu falei, que existe a ansiedade normal, que é a que todo mundo passa, né? Não é porque eu tenho ansiedade que eu tenho alguma coisa, né? A ansiedade é algo que todo ser humano tem, tanto é que na palavra de Deus mesmo fala sobre isso, né? Nessa passagem aqui que nós lemos, não fala de uma ansiedade simplesmente patológica, que é uma ansiedade que é uma doença, mas sim de uma ansiedade normal que todo ser humano tem, toda pessoa tem, não importa se ela já é convertida, se não é, se conhece a Deus, se não conhece, todo ser humano tem ansiedade. A questão, né, é entender esses níveis, entender, opa, eu tô sofrendo uma patologia, será que eu tô passando por um sofrimento psíquico? Você fala que isso tem que ser moderado. A gente tem que entender, por exemplo, às vezes a gente julga muitas coisas e talvez aquela pessoa tá passando por um problema psíquico. Tá passando ali, talvez, por uma ansiedade. A gente vai ver depois, eu deixei separado aqui, que existem várias formas, né? Existem várias causas de ansiedade. Até mesmo o fator genético é um fator de ansiedade. Então, a pessoa, ela... Qual é a culpa dela? Vamos supor, imaginar na questão genética, né? Se existisse uma culpa, se a gente pudesse falar em culpa, qual seria? É genético. Então... é importante ter esse entendimento para a gente acabar não sendo injusto, muitas vezes, com as pessoas. Mas vamos lá. Ansiedade normal. Eu coloquei o notebook no jeito errado aqui, né? Mas beleza. Fala assim, ó. Receios desagradáveis, porém sem causar sofrimentos significativos. Preocupação ou aflição que gera ali um desconforto, mas é controlado. Tem um limite. Né? Igual quando a gente começa a assistir um futebol ali. Quem gosta de futebol sabe como é. Chega ali, começa o jogo, dá aquela ansiedade, né? Naquele período ali de 2 horas de jogo. Passou o jogo, acabou. Então é aquele momento, tem um limite, né? Eu sei que tem um início, tem um fim. Depende, né? Se a pessoa for atleticana aí, a ansiedade fica... Olha, depende. Eu tô brincando com ele porque ele é atleticano. Que nem fala assim, né? Tem o nervosismo limitado, né? Você fala que depende muito da pessoa em si. Quando a gente fala sobre moderação, eu entendi o que você tá querendo dizer. Tipo um jogo de futebol, 2 horas ali. A pessoa fica tensa ali dentro, de repente é uma final, algo do tipo assim. Mas ou ganhou, ou perdeu, ou empatou, parou por ali. Você não carrega aquilo pro resto da tua vida. A questão de, tipo, ser uma pessoa que não está resolvida nesse sentido e alimentando esse tipo de coisa, é quando você fala que isso começa a fazer mal, é isso? Isso. Aí parte para a questão patológica, que tem vários, até vou abrir aqui para poder falar um pouco sobre isso, é mais fácil, que tem várias causas. Tem o fator genético, então, dependendo da questão familiar, do histórico talvez de uma patologia, enfim, alguma coisa relacionada à ansiedade na família, pode ser que isso passe
por ser um fator genético, existem transtornos de ansiedade que são causados por fatores genéticos, talvez alguma disfunção ali hormonal, então é muito importante estar atento. Outra questão é o ambiente. Então, o ambiente que a pessoa vive pode ser um ambiente onde gere ali essa ansiedade, um ambiente que gere um estresse, que não comporte talvez aquilo que a pessoa necessite. Uma outra questão é a questão de mentalidade, que é muito que pega nós, né, no dia a dia. A gente tem que entender aonde está o nosso pensamento. A gente vai falar sobre a palavra de Deus. Se meu coração estiver em Deus, se minha confiança estiver em Deus, a minha mentalidade também vai estar em Deus. É muito aquele versículo onde fala assim, não conformeis com esse mundo, mas renovais Isso. mas transformais pela renovação Isso. do vosso entendimento. Isso. Ele tá querendo dizer que, tipo, o mundo tá caminhando para uma geração de pessoas ansiosas, né? E não só ansiosas, como também pessoas depressivas, mas que quando você tem o conhecimento e você traz um equilíbrio através do conhecimento sobre a tua vida, você consegue moderar e isso transforma a tua mentalidade, a tua forma de ser. É isso que você está querendo dizer, Isso. Né? Então, a mentalidade, vamos supor, se a pessoa pega 2 irmãos gêmeos e coloca um em uma família que não é ansiosa, que não tem ali nenhum traço de ansiedade, que o pessoal ali é um pouco mais, vamos colocar entre aspas, tranquilo, e coloca o outro irmão gêmeo numa família onde o sistema é diferente, totalmente ansioso, né? A família funciona de maneira ansiosa, por mais que são gêmeos. O que ficou lá no meio dos ansiosos, ele vai crescer com essa ansiedade. É como se fosse o sistema daquela casa diferente do sistema da outra. É diferente. Interessante. E os dois têm o mesmo sistema... Eu entendi o que você está querendo. A mesma genética, são ali... Não são a mesma pessoa, mas são iguais, né? São iguais. E de repente, a forma da criação, o sistema dali pode mudar e comprometer toda a vida da pessoa. E pode. Então, isso aí é muito importante. A gente não percebe, às vezes, nossa, como que eu me tornei... Como que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? Olha para sua família, né? É importante ter esse olhar. E não é maldade. É você se descobrir, saber quem você é e lutar, né? Com aquilo que você tem ao seu alcance. Forte. Mas é importante entender assim, existe uma ansiedade patológica, que é uma doença, que veio talvez ali de uma frustração, talvez que veio de uma situação ali, mesmo de ambiente, mas que se instalou. Talvez uma questão genética, então é importante ter esse olhar atento, porque a ansiedade que é patológica, que é doença, ela causa sérios sofrimentos psíquicos. A pessoa ela não consegue se desenvolver, a pessoa ela não consegue escolher, ela sofre com procrastinação, ela começa a sofrer com insônia, e tudo isso acarreta em déficit na vida dela. Ela não rompe, ela não vence, e não porque simplesmente aquela pessoa... ela quis assim, não, porque ela enfrenta uma dificuldade, tem um problema, tem uma situação e virou uma doença, né? É que nem o senhor falou, né, do futebol. Tem pessoas que não conseguem ter esse limite. Então, eu lembro que eu mesmo, vou dar um exemplo de mim mesmo, que o ano passado a gente foi campeão, vou dar um exemplo bom, né? O Atlético foi campeão. Só que eu ficava pensando muito nisso. Antes de chegar o dia do título, o Atlético ganhou antecipado. Verdade, você nasceu e já não era campeão... 27 anos de espera. Então a gente fica ansioso. E eu lembro que eu ia dormir pensando no Atlético. Eu falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? E o interessante, a gente falando sobre sistema, a tua família inteira é atleticana, né? A gente só tá usando um exemplo aqui, Inteira. Meu tio, ele... Na final, quando a gente foi campeão da Libertadores, ele não conseguia ficar na sala. Todo escanteio, ele ia pra cozinha. Mentira. Ele ia pra cozinha. Não ficava. Aí ele ia lá, pegava um cigarro, fumava, voltava.